seu nome? Em que cidade você nasceu? Ele nasceu aqui mesmo em Garanhuns. Quais os nomes dos seus pais? O que os seus pais faziam? Meu pai trabalhava com um serviço religioso e minha mãe trabalhava em casa como autônoma. Quais eram os principais costumes da sua família? Um dos principais costumes da nossa família é assim que acordar, se reunir em volta da mesa, né, para tomar o café e ter esse primeiro contato, pedir conselhos, tendo sempre a referência como os pais, né? E às vezes também tínhamos o costume de nos reunir, inclusive tios e primos, para poder passear, poder sair, fazer alguma coisa em família. Você gosta de ouvir histórias? Eu gosto bastante, sim, de ouvir as histórias e tudo mais, até porque eu gosto muito de sentir um pouco dessa referência com cada personagem, de sentir esse contato com o personagem. Quem te contava? Principalmente a minha referência são meus pais, que sempre me contaram muitas histórias deles, das lutas deles, das dificuldades que eles tiveram na vida, né? E também tenho bastante contato com as histórias dos meus colegas, dos meus amigos, que me ensinam bastante coisas através dessas histórias. De onde seus pais são? Que cidade? O meu pai nasceu em Serra Talhada e a minha mãe nasceu aqui em Garanhuns. Você tem irmãos? Somos 3 irmãos homens. Primeiro eu, Leidson, depois o segundo irmão, que ele não falou o nome, fez só o sinal, e o terceiro irmão também fez só o sinal. Somos Leonardo, Leonildson e Leidson. Você sabe como seus pais se conheceram?
essa foi até uma história que minha mãe e meu pai me contaram, porque eu tive essa curiosidade de chegar e perguntar. Minha mãe até achou estranho porque eu estava querendo saber isso, né? Mas aí a história é assim: meu pai morava em Sertalhada, minha mãe aqui em Garanhuns, e aí meu pai se muda para Garanhuns para começar a trabalhar com os fliperamas. E aí, nesse trabalhar com fliperamas, ele foi para a igreja e terminou tendo esse primeiro contato com a minha mãe. E aí eles começaram a ter esse contato diariamente, se interessaram pelo outro, então aí até hoje. Aprendi. Até agora as perguntas foram respostas curtas, mas se começar a alongar, pode ser que eu não... Não, acredito que não vai ser não, porque já... As perguntas elas já seguem o roteiro do núcleo. Por isso que a gente não... Já é uma técnica de fazer perguntas curtas para sair puxando o fio condutor da memória, entendeu? Você lembra da casa onde passou sua infância? A minha primeira casa foi subindo a ladeira do Diocesano, mas com uma certa idade meu pai comprou um terreno e fez uma construção lá na Coab 1, que foi a casa que eu cresci até minha juventude e até hoje. Como era essa casa? Bom, para mim ainda é uma casa muito familiar, né? É a casa dos meus pais, só vai ser o meu sentimento. Aí a intérprete complementa, mas como ela era, os detalhes dela? E aí ele responde, é uma casa que é murada, totalmente murada, e que é solta nas laterais. Ela tem uma cozinha, ela tem 3 quartos, ela tem 2 banheiros. E aí esses quartos e essa parte da casa, por ser uma casa solta das paredes, dos muros externos, então tem uma parte que é muito livre para as brincadeiras, né? Para as brincadeiras em volta da casa. Quais eram as suas brincadeiras favoritas? Eu lembro do começo, né, das primeiras brincadeiras, que aí era o pique-esconde, o pega-pega. Tem uma brincadeira que eu não conheço o nome, pessoal,
É uma que ele colocava a garrafa cheia de areia para chutar e depois voltava de costas. Pegava e trazia. Eu não conheço o nome. Ah, pega a garrafa, né? Pega a garrafa, baralho, dominó. E aí ele tem essa lembrança também de começar a chegar a tecnologia. Ah, ele fala também agora das brincadeiras. Ele fala dessas brincadeiras da rua, né? De brincar na rua. E ele fala que também lembra do começo da tecnologia chegar e ele usar computador para jogar videogames e tudo mais. Na infância, você tinha muitos amigos? Ele não lembra muito bem dos amigos, porque naquele período ele tem esse sentimento de que não, era um momento pra gente brincar, a gente só tinha um contato para brincar. A gente não tinha esse contato para querer ter uma amizade, né? E aí quando a gente cresce, a gente termina se separando, né? Perdendo esse contato. Naquele período eu não tinha esse conhecimento do conceito de ser amigo, de ter amigo. Então não tinha esse apego todo. Hoje, depois já de adulto, é que eu vim entender esse conceito. O que você mais gostava de fazer quando era criança? Eu amava o fliperama, né? O meu pai trabalhava com isso, eu cheguei a criar um e eu de graça podia jogar sempre. Como meu pai trabalhava consertando eles. Quando você era criança, o que você imaginava ser quando crescesse? Profissionalmente. Quando eu era criança, né, como por ser surdo, eu não tinha esse entendimento de que precisava já estar pensando no objetivo para o futuro. Eu não tinha esse intuito de já pensar, você vai ser alguma coisa. Eu não tive esse estímulo. Então, eu não pensava nisso. Eu simplesmente não pensava. Qual a primeira lembrança que você tem da escola?
contato com a escola, eu lembro que minha mãe falando alguma coisa para mim, eu não sabia o que era, ou não ouvi, não entendia. E chegando na frente da escola, a escola Sagrada Família, e vendo um monte de crianças como eu, mas achando estranho as crianças tudo falando, os pais falando, minha mãe falando, e eu sem entender aquilo. E aí eu lembro até de segurar na minha mãe e não querer ir, não querer ir. Claro que depois eu me acostumei, mas era sempre aquele sentimento de estar num ambiente onde todos falam e eu não sinto o porquê daquilo ali. Eu não entendo o porquê daquele ambiente. Você teve algum professor ou professora que te marcou? A, a minha referência não foi na juventude. A minha referência já foi na adolescência para frente, que foi quando eu comecei a me entender como pessoa, como uma pessoa capaz. E aí eu tenho o contato com um professor de matemática, que aí foi que eu comecei a me identificar com uma das matérias que eu estudava, porque era muito visual e era muito fácil de entender visualmente. Mas eu lembro também de ter contato com outras matérias, como português, que me fizeram ter aversão a essas matérias, inclusive ao português em outras matérias, como história, que eu até tenho também uma referência de uma professora de história que foi muito paciente comigo, que tentou me explicar, que tentou ter um cuidado maior comigo em sala, mas eu gostava mais por causa do visual, por causa das imagens, do que do português. Quando chegava naquele texto em português, eu já sentia aquela versão do português, da matéria português, então eu me afastava. E no ensino fundamental, dos anos iniciais, como foi na escola?
fundamental, eu não tenho essa lembrança de aprender muito, de me desenvolver muito, mas eu conseguia fazer as tarefas da sala e conseguia me desenvolver. Mas o que me marcou, o ano que me marcou mais, deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Série ou ano? Série. Quando chega na sexta série, é quando começam a me cobrar mais por minhas notas, por minhas necessidades, assim, de ter que fazer, olha, você vai reprovar, olha, suas notas não estão indo bem no sexto ano. E aí é que eu começo a ter esse pensamento de olhar para mim em volta, de me voltar para mim, né, e pedir ajuda, desculpa, deixa eu só reorganizar a ideia. No ensino fundamental ele fala que também oralizava um pouco, então isso ajudou ele um pouco no ensino fundamental. Eu tinha esquecido desse detalhe. E no sexto ano, quando acontecem essas cobranças da professora para ele, falando que ele vai reprovar e tudo mais, ele pede ajuda aos pais para poder usar aparelho, para conseguir melhorar as notas dele, e também pede ajuda aos amigos que você fala. Os outros alunos também começam a ajudar ele a como fazer as pesquisas, como pesquisar no Google, e aí é quando ele começa a ter um pouco mais de autonomia para adquirir o conhecimento. E aí ele fala que o sexto e o sétimo, a sexta e a sétima série dele, é quando ele começa a caminhar melhor nos estudos dele sozinho, vamos dizer assim, mais autônomo. E os materiais que os professores disponibilizavam? Você achava eles ajudavam, eles eram muito difíceis? Eram acessíveis? Os materiais que eu tinha no meu ensino fundamental até a oitava série, né, não eram acessíveis, e os professores nivelavam a turma praticamente como igual, né, todo mundo igual. E aí isso criou várias barreiras para mim, né, e as ajudas que eu tive foi dos meus pais. Meus pais que, por terem já esse contato comigo no dia a dia, em casa, quando eu tinha dificuldade, eu chamava meu pai, olha aqui esse livro, me explica isso aqui. E aí eles ajudavam a pesquisar no Google, eles ajudavam a como responder, a como fazer. Como você ia para a escola? Caminhando. Da minha casa até a escola. Claro, quando eu era pequeno, meu pai... Desculpa de novo. Quando eu era pequeno, claro que tinha esse acompanhamento dos meus pais, principalmente meu pai, que me levava de carro, né, para ir e voltar. Mas quando chega no oitavo ano, na oitava série, pro primeiro ano, aí eu ganhei minha independência e começo a ir sozinho, até para a escola e voltar. Quando e como você começou a sair sozinho ou com os amigos?
comecei mais ou menos pela oitava série, primeiro ano do ensino médio. Foi quando eu começo a sair com alguns amigos, sozinho e ter algumas conversas. O que vocês faziam? Desculpa, a gente tá me Eu corrigindo. tava só Vai corrigir. Que tá falando não existia oitava série, oitavo ano. É porque oitavo ano é novo. Antigamente era tudo série, né? Na época dele ainda era série. Sim. Eu tô colocando essa palavra série, eu escolhi essa palavra série justamente para marcar o período que ele estudava, né? Porque é importante para. Tranquilo, mas tá certo. O que você falou tá certo. Tá ótimo. O que eles faziam? O que vocês faziam? Gostavam de fazer? Ele tá perguntando com meus amigos da escola, com outros amigos. Com os amigos em geral, da escola, os outros. O que vocês gostavam de fazer? Na minha infância tinha só aquele contato de brincar, né, e tudo mais. Na minha adolescência eu tinha um ou outro amigo que tinha um contato e tinha uma pessoa só que me chamava às vezes para fazer para uma viagem da família, para uma praia, para algo do tipo, mas eu não tinha muito esse de sair, de fazer muitas coisas por ser surdo, por não ter muita comunicação, por não ter muita informação, então isso criava muitas barreiras e os meus pais tinham muita preocupação comigo. Essas barreiras sociais na juventude, tem algum caso que você queria relatar que ficou marcado?
sempre me vi e me comparei com os ouvintes à minha volta. E sempre me senti limitado, me senti que eu não conseguia passar essas limitações. E aí eu vi as pessoas conseguir passar as limitações dela, conseguir desenvolver a vida delas, e eu ali estagnado, parecendo dependente. E aí eu ainda me sentia preso ali. E isso me incomodava, isso me fazia pensar e repensar por causa do porquê disso. E aí eu lembro de uma vez chegar para o meu pai e perguntar para o meu pai por que eu sou tão limitado, por que eu tenho tantas limitações. E as pessoas que são ouvintes, o senhor, meu pai que é ouvinte, consegue tudo, consegue fazer tudo, consegue resolver as coisas, consegue ultrapassar esses limites, e eu não. E aí eu lembro de uma frase que meu pai me dizia: você está se sentindo limitado, mas o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer? E ele, eu queria mudar isso, mas como eu vou mudar isso? Eu sou surdo e tudo mais. E o meu pai olhava para mim e dizia: você está se sentindo limitado, mas você está parado. Você quer mudar isso, você tem que fazer alguma coisa. E aí é quando ele fala que tem esse sentimento de lembrar dessa frase, dessa conversa com o pai, e começar a vencer as barreiras dele e não me limitar mais à minha surdez, ou não me preocupar porque eu sou surdo, que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. Então eu sempre vou lá e vou tentar até conseguir transpassar essas barreiras. Quando começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 18. E qual foi o primeiro emprego?
minha primeira empresa. Deixa eu me acalmar um pouquinho aqui. Calma aí. Vocês vão entender, peraí. A minha primeira empresa foi alocar saneamento ambiental. Nessa empresa, é a empresa de lixo, né, que todo mundo conhece, de Garanhuns, a responsável pelo lixo de Garanhuns. E eu comecei a trabalhar lá. Eu já tinha algumas habilidades, mas me colocaram na limpeza. E aí, quando chega, mesmo eu na limpeza, eu mostrei que eu tinha qualificação para estar num cargo administrativo e tudo mais. Mas eles, por me verem como uma pessoa surda, acharam que eu tinha limitações demais, que eu não ia poder fazer nada. Então não permitiram que eu fosse para a administração. E eu continuei na limpeza por um bom tempo. Até que abre uma vaga na administração. E aí disseram, Leidson, vem cá, faz aqui, para ver o que é que eu poderia fazer. Nessa entrada minha de me sentar no computador e começar a fazer, eles viram o que eu fazia e eu fazia rápido, eu fazia bem. Então eu terminei ficando com aquele cargo de administração e fiquei por ali por um bom tempo. Tem até uma história engraçada, ele fala isso logo no meio da coisa que tu fala engraçada, mas é emocionante e não engraçada. Que meu chefe do nada chega num dia pra mim, olha Leidson, vamos pra Recife amanhã. Aí eu, pra Recife? Vou fazer o que em Recife? Não, amanhã vamos pra Recife. Que horas? 5 horas da manhã, de madrugada. Aí de madrugada não, mas eu vou. Tá certo, vamos. Chega eu e meu chefe lá, aí ele pergunta, o que é que a gente veio fazer aqui? O que esse tanto de gente tá fazendo aqui? Não, é porque todas as cidades, todas as regiões vieram pra cá. A gente vai se reunir todo mundo aqui, a gente vai ter uma mudança de sistema e tudo mais, e vai ser explicado isso hoje. E aí eu começo a assistir, eu falava como se fosse ele, né? Eu começo a assistir essa palestra com o meu chefe do meu lado, claro que com minhas limitações para entender, porque eu estava fazendo leitura labial e lendo o que aparecia escrito, e às vezes nas minhas dúvidas, como eu já tinha costume com esse chefe já tinha um ótimo contato comigo, eu perguntava para ele, olha, o que eles estão falando? Ele conseguia me explicar de uma forma um pouco mais clara, e foi assim durante quase toda a palestra. Até que, do nada, chega um fiscal, um homem enorme, um supervisor, ele chega e me chama, Leidson, vamos ali para cima, vamos ali para frente. Aí eu olho para o meu chefe e digo, o que é que eu vou fazer ali na frente? Vai. Não, o que é que eu vou fazer ali na frente? O que ele me chamou, é verdade, isso é para eu ir mesmo. Esse é para você ir. Eu, sem saber de nada, me levantei e fui. Quando chega lá em cima, a pessoa que estava fazendo a palestra diz, olha, esse aqui é Leidson, ele é surdo e ele tem as limitações dele. Vocês, nenhum aqui tem deficiência, mas vocês são todos limitados. Vocês fazem o seu trabalho de qualquer jeito. Vocês não fazem o trabalho de vocês. E ele foi eleito o melhor de Pernambuco na empresa. E aí é quando ele diz, eu começo a me lembrar daquela história do meu pai. Aí eu começo a chamar meu pai e lembrar da história do meu pai, né? Você só é limitado se você quiser ser limitado, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso transpassar essas limitações. Eu tô me emocionando muito, gente, porque quando a gente começou a ouvir falar de Leidson estava dentro da Alocar, e aí foi o maior burburinho, porque nós éramos poucos intérpretes na cidade. Nós tínhamos poucos surdos que estudavam, muitos surdos a gente sabia que estavam ainda presos dentro de casa, há 10 anos atrás. E aí começa o burburinho, tem um surdo que ele é bonito, que ele tá lá na Alocar, ele trabalha como administrativo, ele não sabe Libras. Como assim ele não sabe Libras, ele consegue fazer as coisas? E aí foi o maior burburinho na época. E aí logo depois o Leidson, eu acho que sai da Alocar, não sei, ele começa a ter contato com a comunidade surda, né? Aí quando a gente conhece o Leidson, e Leidson hoje é uma referência dos surdos, né? Dos surdos mais jovens, ele é uma referência para todos os surdos aqui da região. Quando ele deixou aí,
Quando eu tentei sair da empresa foi bem difícil, porque a empresa não queria me largar, né? Mas como eu tinha passado em segundo lugar na UFAL, para poder entrar como aluno, ele precisava se mudar lá para Maceió. Eu precisava mudar para Maceió, na UFAL. Eu precisava mudar para lá, então eu disse, olha, eu preciso largar o emprego, que eu preciso mudar para lá para poder conseguir esses objetivos que eu tenho agora, que eu quero alcançar. Ele passou para Letras Libras, lá na UFAL. E até todas essas barreiras que você passou, quando você foi homenageado, né, digamos que reconhecido por uma sociedade totalmente capacitista, quais os sentimentos e quais as memórias que te impulsionaram a não desistir, sabe? O que passou na mente mesmo naquele momento? Desculpa, eu não consigo entender. Deixa eu tentar reformular aqui. Vamos lá. Até você ser reconhecido, aceite. Você ainda não tinha ganhado nada. Certo? Como você, coragem, o que ajudou você a ter força e continuar? Mesmo na dificuldade, estava na limpeza, tudo mais, até chegar no administrativo ainda, tem as dificuldades das pessoas. O que me impulsionou foi aquela promessa dos meus pais, do meu pai, da minha mãe também, de dizer assim, se você se esforçar, se você continuar insistindo, você vai conseguir quebrar essas barreiras, você vai conseguir mudar isso. Isso foi o que me deu forças até chegar naquele momento de ser escolhido como o melhor profissional de Pernambuco da empresa e tudo mais. Mas posterior a isso vem aquele contato com a comunidade surda e eu ficar naquela indecisão. Eu continuo aqui numa sociedade que ainda não me entende de fato, que mesmo me parabenizando ainda não me entende de fato, ou eu vou apoiar aquela comunidade que é a minha comunidade, que eu me pertenço. E aí ele diz, não, eu vou apoiar a minha comunidade, eu vou ser professor de Libras, eu vou ajudar a minha comunidade surda. Quais foram os momentos mais marcantes na faculdade?
eu tenho um agradecimento muito grande por minhas duas faculdades. A primeira em Letras Libras, que o que me marca muito nessa faculdade é eu ter chegado lá e só visto sinalizantes. Então era uma faculdade onde todo mundo sinalizava. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, eu me desenvolvi muito nesse período. Mas eu também tenho um carinho muito grande pela Unopar, porque quando eu fiz a minha pedagogia, porque nessa faculdade de pedagogia, por mais que fossem ouvintes, eu tinha um intérprete me acompanhando e a minha professora era uma professora que se preocupava muito com as minhas necessidades. Então ela sempre estava perguntando se eu precisava de alguma coisa, sempre estava me apoiando para eu conseguir terminar a minha faculdade. O que você faz hoje? Hoje eu sou professor de Libras. A pergunta é, hoje você é profissional o quê? Desculpa, gente, é porque o sinal de profissional ele pode ser entendido como o entendimento do currículo, né? Então ele começou a explicar sobre que pedagogo, que o Letras Libras, infelizmente, ele não conseguiu concluir por causa da distância, né? Por causa das dificuldades. E também aconteceu que ele passou no concurso do estado de Pernambuco. Então ele precisou largar lá para poder assumir o concurso aqui, né? Mas aí, por causa dessa confusão do significado do sinal, aí ele usou, mas hoje você trabalha com o quê? Assim, hoje. Eu sou professor de Libras, né? Mas hoje, atualmente, eu trabalho lá na GRE. Eu entrei na GRE, quando eu entrei nesse concurso, eu fui localizado na GRE. E aí eu comecei a trabalhar como coordenador da educação inclusiva na GRE. E isso foi por 2 anos, onde eu adquiri uma certa experiência. E hoje eu estou com outra função, que é como assessor na GRE. Quais são as coisas mais importantes para você hoje? Essa pergunta é bastante complicada, porque eu preciso detalhar para ele o que ele vai precisar explicar. Quando a gente fala, deixa eu explicar esse contexto. Quando a gente ensina para os ouvintes, o que você está sentindo agora? A gente começa a ensinar a falar esses sentimentos, né? O que é que eu sinto que é mais importante para mim? A gente sempre trabalha isso quando criança, só que ele, por ser surdo, quando criança, é muito difícil você trabalhar desse tipo de conceito. E os pais normalmente não têm o conhecimento para poder conseguir trabalhar. Então, quando chega adulto, a gente tem essa dificuldade de fazer a pergunta e ele não saber, peraí, no trabalho ou na vida? O que é? A minha família? É dinheiro? Não, são coisas separadas demais. A gente não consegue. Pra gente ouvinte, a gente tem esse costume, né? Mas pra surdo é um pouco mais difícil. Vamos lá, vamos tentar contextualizar. Exemplo, eu vou tentar dar um exemplo meu, certo? Então, um exemplo importante na minha vida. É importante sentimentalmente, é importante cuidado, é importante a gente lembrar meu sentimento,
para mim. Mas pode ser que para você seja trabalhar. É um sentimento seu, o seu sentimento é importante mais o que. Essa é uma ótima pergunta. E, para mim, olhar os ambientes e ver as barreiras que a pessoa com deficiência sente é o que me faz, assim, eu preciso chegar ali, eu preciso quebrar aquela barreira. Eu não vejo isso como um objetivo só para a minha comunidade surda. Eu vejo isso como um objetivo meu de vida para qualquer pessoa com deficiência, porque eu sinto na pele isso e porque eu me sinto no lugar daquela pessoa. Então, qualquer pessoa que nasce com deficiência, ela sente muitas coisas na pele que eu também já senti e que muitas outras pessoas não podem falar por elas, mas eu posso falar. E aí, quando eu vejo, por exemplo, o MEC não ter nada sobre Libras, a BNCC não ter nada falando e organizando sobre a língua de sinais, sobre a Libras. Eu vejo hoje eu estar lá na GRE, trabalhando na GRE. É um lugar onde eu fui para lá com esse objetivo de quebrar essas barreiras para pessoas com deficiência. Por isso eu entrei no núcleo de pessoas no núcleo de educação inclusiva lá da GRE, com esse objetivo. E eu tenho esse objetivo de chegar em outras instâncias para ajudar mais as pessoas com deficiência, de me desenvolver para conseguir chegar nessas instâncias e conseguir ajudar a quebrar também essas barreiras. Deixa eu dar só uma pausa e explicar para ela o que a gente está fazendo para a gente poder me ajudar. A gente está fazendo um vídeo e elas vão colocar a legenda depois. Aí por isso eu não estou fazendo voz no mesmo tempo, porque aí vai ficar só com a legenda. Eu só estou fazendo voz depois porque, como as meninas não conhecem Libras, elas vão precisar de uma referência para poder fazer o trabalho delas escrito e depois organizar erros que depois, se elas precisarem, elas podem ir na central para ajudar a gente. Aí a gente dá uma ajuda para elas para fazer a tradução, tá? Por isso que eu fiz assim. O professor está para traduzir a voz.
A gente pode mudar um pouquinho, eu tô precisando de água mesmo. Pode? Ele tá explicando da vida dela, da vida dele. As meninas estão fazendo as perguntas e aí eles respondem. A gente espera ele responder e depois faz outras. Deixa eu dar só uma saidinha pro grau. É, o TDAH. Então ela fica me apoiando. Fica me apoiando pra ver se eles esquecem alguma coisa. Simultâneo eu consigo. Tá terminando. A gente faz assim, tu dá um apoio, escreve os detalhes. Porque aí, se eu esquecer de alguma coisa, tu marca, olha, esqueci disso, esqueci disso. Vamos lá? Eu ainda não me recuperei. Quando tu não estava aqui, Thaís, teve um. Quando tu não estava aqui, teve uma das respostas que ele explica um pouco sobre a história da vida dele. Aí eu não consegui segurar porque você achar a vida, eu tô. É normal, eu não consegue. Desculpa, gente, eu tenho que fazer essa pausa, explicar tudo isso. É porque esse é um trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente, como ele falou, não tem na BNCC para dizer assim, como se eu for fazer um trabalho só com agenda, filma depois e grava aula depois. Não tem isso, não tem lugar nenhum. Então isso é uma adaptação que a gente decidiu agora estar fazendo. Mas é desse jeito. Deixa eu a água ali. Vocês sabem. Só vai poder fazer on time. Só vai poder fazer na hora. Não vai. Depois que eu vou esperar a água. Eu parar a gravação aqui? Para aqui e para lá. Aí depois. Depois junto, não vai ter que editar de todo jeito? Eu só tenho uma Só pergunta. tem uma pergunta. Só uma? Então vamos fazer, só falta uma. Como foi contar a sua história? É importante estar aqui contando a minha história,
porque eu posso mostrar para essa sociedade que, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, eu posso quebrar minhas barreiras e que nós, pessoas com deficiências, não precisamos estar muito limitando as nossas deficiências, nós conseguimos vencer isso. Até eu tenho uma analogia visual a isso, que é eu sentado em uma sala totalmente escura, com tudo preto, e aí eu abro até a janela e olho para fora e está tudo preto. Mas quando eu chego na escola Dom Juvencio, que é quando eu tenho meus primeiros contatos com a língua de sinais, esse mundo todo preto começa a ganhar cores. Ele começa a se espalhar, vem o verde, vem o azul, vem várias cores, e meu mundo começa a ter vários animais, como passarinhos, baleias e tudo mais, e é quando eu começo a enxergar o mundo de outra forma. E para eu conseguir chegar até esse ponto de ver essas cores, eu ainda agradeço muito a minha mãe, ao meu pai, por terem me apoiado, para que eu pudesse quebrar minhas barreiras e chegar a esses ambientes como a AGRE, como chegar aqui na UFAP, como chegar nas minhas faculdades, para conseguir quebrar essas barreiras. É isso. Eu também agradeço e eu agradeço muito a minha família e a minha escola por isso, porque me apoiaram para que eu pudesse enxergar esse mundo colorido, né, cheio de diversidade. Abraço você. E no final eu acabo chorando e interpretando.